Não dá para negar que cada ser humano vive uma luta diária entre o bem e o mal. Mas será que essa luta é só no campo individual? E o mundo? Será que o mundo, o nosso planeta, a humanidade como um todo, também não participa dessa luta entre o bem e o mal? Como começou essa luta? O bem e o mal. Esse é o assunto de hoje do Dr. Mauro Braga. Há algum tempo atrás, estava conversando com uma pessoa a respeito de assuntos espirituais e a pessoa, de repente, abriu a primeira página do jornal e tinha ali na primeira página uma foto de um iraquiano trazendo no colo uma criança morta, um pai desesperado nessa guerra maluca lá do Iraque. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: Mauro, onde está o seu Deus que não vê isso aqui? Mas é uma pena porque ela não esperou para ouvir a resposta. Ela disse isso e saiu. Não me deixou responder. Então, às vezes, há pessoas que fazem perguntas, mas, na verdade, não estão interessadas na resposta. E pena que ela não me permitiu responder. Mas, quem sabe, Deus vai providenciar um momento, uma hora, para que ela possa ouvir esta resposta. Mas tem muita gente que faz a mesma pergunta. Onde está Deus? Por que o mundo está desse jeito? Por que nascem crianças aleijadas? Por que pessoas sofrem? Por que das guerras? Por que de tanta coisa? Por quê? Por quê? Por quê? E as pessoas ficam se questionando, e muitos realmente chegam no auge do desespero a perguntarem: por onde anda Deus? Parece que esse Deus criou este mundo e se ausentou dele. Será verdade isso? Esta noite nós vamos responder a esta pergunta. Onde está Deus quando essas coisas estão acontecendo, quando o mal parece que está tomando conta do mundo? Há algum tempo atrás eu estava observando uma coisa que me chamou a atenção e me fez pensar. Não sei aqui quantos sabem o que é aeromodelismo. Aeromodelismo é um esporte, aquele esporte que você vê aqueles aviõezinhos que sobem com controle remoto. Então as pessoas ficam brincando, o avião faz piruetas, dá voo rasante. Para quem está observando de longe, vê apenas aquele avião fazendo aquilo, mas não sabe quem o está comandando. Vê apenas o avião. Mas as pessoas não creem que aquele avião esteja andando sozinho. As pessoas sabem que há algo comandando através de um controle remoto. Que há alguém que tem um controle remoto fazendo aquele avião fazer exatamente o que aquela pessoa quer. Por que é que no mundo espiritual nós temos dificuldade de entender isso? Que existem dois poderes comandando o mundo, duas forças no mundo, o bem e o mal. Só porque nós não podemos ver, nós não cremos? Eu também não vejo a pessoa que está comandando o avião, mas eu creio que ele existe. Será que existe algum poder, ou existem poderes comandando as pessoas neste mundo, sem que nós possamos ver? Pessoas comandadas como que por controle remoto. Será que existe? Vamos deixar a Bíblia responder. Você não veio aqui esta noite para ouvir a minha opinião. Vamos ver o que diz a Bíblia a este respeito. Ou seja, como o mal nasceu. Como? Quem criou o diabo, o demônio? Vamos ver? Abra lá, vamos começar a ver desde o início, desde o princípio. 2 Pedro, capítulo 2, vamos ver o que está escrito aqui, para nós fazermos um estudo sobre este tema. 2 Pedro, capítulo 2, eu vou ler o verso 11, que diz assim: enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aqui está dizendo que os anjos, eles são maiores em força e poder em relação a nós, homens. Os anjos têm poder superior ao nosso. Vou citar apenas um. Eles têm a capacidade de serem invisíveis. Uma capacidade que nós, seres humanos, não temos. Esse é um dos poderes que o anjo tem, mas tem muito mais poder. Outros, como o estudo aqui esta noite não é sobre os anjos, eu não vou me alongar nesse assunto. Só quero mostrar que os anjos têm poderes e uma capacidade muito maior que a do homem. Os anjos são seres superiores ao homem em força e poder. Isso é o que importa.
sabermos por enquanto. E dentro desta questão, os anjos foram os primeiros seres a serem criados por Deus. Deus criou primeiro os anjos, depois o homem. Primeiro os anjos. E criou os anjos com a mesma capacidade, ou deu a eles um atributo que também nos deu. Que atributo é este? Livre arbítrio. É algo que Deus deu aos anjos e deu ao homem. O que vem a ser livre arbítrio? Capacidade de escolher. Eu tenho essa capacidade porque Deus me deu, nasci com ela, você tem e os anjos também têm. Capacidade de escolher, discernir as coisas. E agora, preste atenção no que eu vou dizer, porque aqui muita gente comete um grave engano. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender uma coisa. Alguns dizem assim: Mauro, Deus não criou todas as coisas? Sim, relativamente sim. Então alguns dizem assim: então Deus criou o bem, criou o mal e me deu livre arbítrio para escolher entre uma coisa e outra. Certo ou errado? Certo ou errado? Tem gente que tem dúvida. Certo ou errado isto? Errado, gente. Deus não criou o bem e o mal e me deu livre arbítrio para escolher. Não, a Bíblia é clara a esse respeito. Deus criou o bem, exclusivamente o bem, e me deu livre arbítrio para fazer o bem ou não. Ou seja, obedecê-lo ou não. Eu tenho a capacidade de não obedecer a Deus. No momento que, usando o meu livre-arbítrio, eu desobedeço a Deus, nasce o mal. O mal não foi criado por Deus. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Deus criou o bem e a possibilidade do mal. O mal é uma hipótese. Depende do quê? Do meu livre-arbítrio, para que ele se concretize. O bem e a possibilidade do mal, para que ele se concretize a necessidade que eu faça uma escolha. E que escolha é essa? Não obedecer a Deus. Nasce o mal dessa escolha. Portanto, Deus não é o autor do mal, Deus não criou o mal, em nenhum lugar você vai ver isto. Deus nos deu o livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? É como se fosse assim uma bomba atômica, poderosíssima, porque com o livre-arbítrio eu decido tudo. Quando Deus criou, Ele sabia das consequências disso? Quando Ele criou o livre-arbítrio, Ele sabia que entregar isso na mão de seres, tanto anjos como homens, Ele sabia que se eu fizesse mau uso, seria um problema gravíssimo. Sim ou não? Lógico que sabia. E por que então Ele me deu o livre-arbítrio? Porque Deus não quer robôs. Não tem graça criar seres, nos amar. Imagine se eu fosse programado para só fazer o bem, eu não tivesse escolha. Você queria assim uma pessoa na sua vida? Imagine, as meninas imaginem um rapaz e os homens uma mulher. Você gostaria de um rapaz que dissesse assim: eu te amo, eu te amo? Um robô? Alguém quer uma pessoa assim? Ninguém quer uma pessoa assim. Eu quero ser amado por uma escolha de alguém que tenha a opção de não me amar. Deus também. Então, quando Ele nos deu esse direito de escolha, Ele sabia das consequências. Se eu fizer mau uso, vai ser um problema. Ele nos deu essa capacidade. O que aconteceu? Vamos ver onde o mal nasceu? Estão acompanhando o raciocínio? Deus criou os anjos e deu a eles livre arbítrio. Agora vamos ver o que aconteceu? Abra lá, Apocalipse, capítulo 12. E aqui tem uma declaração, no mínimo, espantosa. Apocalipse 12, verso 7. E diz assim: e houve guerra no céu. Para aqui. Guerra no céu. Você é capaz de imaginar que o céu seja um lugar onde possa haver uma guerra? Passa pela sua cabeça isso? O céu, uma guerra no céu, um lugar de seres santos, onde Deus habita com anjos. A Bíblia diz que houve lá no passado uma guerra, lá no céu. É sério isso? Uma guerra no céu?
Você ficaria interessado em saber por que aconteceu essa guerra? O que aconteceu lá no céu para ter havido uma guerra? A Bíblia vai revelar o motivo disso. E eu preciso saber disso na minha vida. Eu que estou vivendo hoje, preciso entender por que houve uma guerra lá no céu. Um lugar de paz e de tranquilidade. Vamos ver o motivo? Vou continuar lendo o Apocalipse 12:7. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, e agora a Bíblia dá o nome. Quem é? Se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado onde, diz a sua Bíblia? Na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui nós vamos ter que dissecar isso, porque tem muita informação importante no que eu li, muita coisa importante. Primeira, aqui aparece um nome, Miguel e os seus anjos. Por hora eu vou apenas dar uma explicação rápida, isso não é o assunto desta aula, podemos falar numa outra aula. Miguel é o nome na Bíblia que é dado a Jesus Cristo. Por quê? Por duas razões. Primeira, pelo significado do nome. Miguel quer dizer, quem é como Deus? Quem é como Deus? Esse é o significado do nome Miguel. Você conhece algum outro ser no universo que seja como Deus, a não ser Jesus Cristo? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, esse nome Miguel só aparece 7 vezes na Bíblia. Você pode procurar, você não vai encontrar 8. 7. Sempre este nome é dado quando Jesus está em confronto pessoal com Satanás. Só todas as 7 vezes, Jesus em confronto pessoal com Satanás. Por quê? Pelo significado do nome. Quem é como Deus? Você, Satanás? Não. Eu. O sentido do nome. Então a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, Miguel, e os seus anjos batalhavam lá no céu contra o dragão, Satanás e os seus anjos. Olha que declaração importante. Quer dizer que existem anjos bons e anjos maus, ou demônios. E tem gente que quando ouve a palavra anjo, pensa que anjo é só do bem. Ah, um anjo, um ser bonzinho. Não é não. A Bíblia diz que tem anjo bom e anjo mau. Tem demônio. E houve uma briga lá no céu, 2 exércitos. Um chefiado por Jesus e os seus anjos, os anjos bons. E outra entre o diabo, Satanás, e os anjos que o seguiam. E a Bíblia diz mais, que desta guerra, Jesus prevaleceu com os seus anjos e Satanás foi expulso do céu. Expulso do céu, diz aquele que enganava todo mundo. Ele foi expulso. Agora preste bem atenção, a Bíblia diz com todas as letras. Para onde ele foi expulso? Para a terra. Eu pergunto, terra onde é? Onde nós estamos. Começa a explicar alguma coisa para você? Começa a fazer sentido o mundo que nós estamos vivendo do jeito que está, quando você descobre pela palavra de Deus que o diabo e os seus anjos foram expulsos para este planeta e estão aqui, embora invisíveis? Você começa a entender por que o mundo está desse jeito? Começa a explicar para você a presença dele com os seus anjos aqui. Mas nós vamos esclarecer isso melhor essa noite. A Bíblia está dizendo, não eu não estou interpretando nada aqui, estou lendo, ele foi expulso para a terra, com todas as letras, ele e os seus milhões de anjos. São milhões de demônios aqui infernizando a nossa vida, sem que nós possamos vê-los. Um inimigo poderoso e invisível. Você pode contra ele? Poderoso e invisível. A Bíblia diz que ele tem muito mais capacidade e poder do que nós. Imagine contra você lutar contra um inimigo assim, que você sequer pode ver. Aí tem gente que fala assim, esse negócio de demônio, de diabo, isso é invenção, isso é coisa de crente. Olha, você tem um problema. Porque se você não crê no que está na Bíblia, você não crê em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus, você não é cristão. Porque Jesus autenticou tudo isso aqui. Ele disse lá no Evangelho de Lucas, eu vi o diabo cair do céu como um relâmpago. Jesus Cristo disse isso. Então é uma imaginação da cabeça de Jesus. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. A Bíblia está brincando?
Quem diz que não crê em demônios e diabos pode ser qualquer coisa, menos cristão. Menos cristão. A Bíblia fala dele com todas as letras. Fala que ele foi expulso do céu, que houve uma guerra no céu por causa dele. Esse ser é muito real. Ele não é fantasia. Ele chefia um exército. Ok. O grande mistério. O mal nasceu no céu. O mal nasceu no céu. Não criado por Deus. Fruto de uma decisão, de uma escolha de um anjo criado. Um anjo se rebelou contra Deus e deu origem ao mal. Você gostaria de saber o motivo disso? Por que este anjo se rebelou contra Deus? Qual foi o motivo dessa guerra que causou a expulsão dele? A Bíblia revela. Vamos ver o motivo disso? Por que ele foi expulso? Vamos ver? Siga lá comigo, Isaías capítulo 14. Velho Testamento, Isaías 14. Vamos ver o motivo desta guerra lá no céu. O que aconteceu, afinal de contas? Isaías 14. Vou ler o verso 12. Veja bem o que diz. Olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Este anjo, extremamente poderoso, chefe da rebelião lá no céu, ele chegou a um ponto em que ele começou a questionar o governo de Deus no céu, e aqui diz o motivo. Ele quis tomar o lugar de Deus. Você consegue imaginar isso? Uma criatura, um anjo criado, se sentiu tão poderoso, tão importante no céu, que ele começou a dizer assim, por que eu tenho que obedecer a Deus? Ué, eu também quero mandar? Eu também quero que as pessoas me obedeçam? Por que eu tenho que seguir a lei de Deus? Não, eu não quero. Eu também quero mandar. E ele começou a criar uma rebelião, porque muitos anjos começaram a entrar na conversa dele. Ele acusava o governo de Deus, o caráter de Deus no céu. E começou a haver quase que uma campanha política, uma divisão no céu entre dois partidos, o de Deus e o de Satanás. E ele começou a acusar o caráter de Deus. Ele disse, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, vou estabelecer o meu trono lá no alto, vou me assentar no trono do céu e serei semelhante a Deus. Desafiou o poder de Deus no céu, quis tomar o lugar de Deus, do Criador. Isso aqui pode parecer fantasia, mas eu vou mostrar para vocês que isso aqui é uma coisa muito atual. Será que existe a possibilidade hoje de eu, Mauro Braga, agir como Satanás? E Deus dizer assim, eu serei semelhante a Deus. Como é que eu faço isso hoje na minha vida? Simplesmente quando eu excluo Deus da minha vida. Eu não preciso de um Deus, eu tomo as decisões. Você já ouviu lá na televisão, nos livros, nas novelas, no autoajuda, alguém dizendo assim, existe um Deus dentro de você. A filosofia é a mesma. Para que você precisa de Deus? Isso é coisa de crente, isso é besteira, fé em alguém que você não vê. Há um Deus dentro de você, que você pode desenvolver. Eu estou dizendo como Satanás, serei semelhante ao Altíssimo, porque na minha vida mando eu decido. É a mesma história. É o mesmo espírito maligno que comanda as pessoas hoje. É a mesma ideia. Ela não é antiga, ela é moderníssima. Quantas pessoas no mundo hoje dizendo, serei semelhante ao Altíssimo? Eu sou o Deus que comanda a minha vida. Ele quis o lugar de Deus. Eu também posso tirar Deus do trono da minha vida. E eu posso assumir o trono da minha vida. Estou fazendo a mesma coisa. Só que ele foi mais longe. Ele causou uma guerra no céu, uma rebelião. Vocês conseguem imaginar alguém querendo tomar o lugar de Deus no céu? É isso que a Bíblia está dizendo, gente. Isso aqui não é história da carochinha, não. Isso é coisa séria, para nós entendermos no que nós estamos envolvidos. No que é que nós entramos de gaiatos.
Nós estamos de gaiatos no navio, conhece essa expressão? Vou mostrar para vocês por quê. Começou lá, mas a coisa veio para cá. Ele foi expulso para a terra. Começou lá, mas hoje está aqui o problema. Porque ele veio para cá e o problema veio junto com ele. Ele quis o lugar de Deus. Vamos ver, alguém poderia dizer assim, espera aí, Mauro, mas para esse anjo ter feito essa escolha, para ser um anjo tão mau, querer o lugar de Deus, vai ver que Deus o fez assim um anjo meia boca. Não foi uma criatura bem criada por Deus. Ele deve ter vindo ao mundo com algum defeito de raciocínio, com alguma maldade. No fundo, a culpa é de Deus, Mauro. Foi Deus que criou Satanás. Vamos ver se foi? Vamos ver se foi. Ezequiel, capítulo 28, um pouquinho à frente de Isaías. Ezequiel, capítulo 28. Vamos ver se foi. Vamos ver o que diz o relato. Ezequiel 28, verso 12. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Para quê? Preciso explicar uma coisa aqui. Isso aqui é o que se chama de profecia de dupla aplicação. O que é isso? O que é uma profecia de dupla aplicação? É quando a Bíblia traz uma profecia que se aplica à pessoa que ela está mencionando, aquele tempo, aquela época, mas pelo seu contexto, claro, você percebe que está falando também de uma outra pessoa, para o futuro ou para o passado. Ela tem dupla aplicação. Aqui está falando do rei de Tiro, mas não só para ele, também se referiu a Satanás. Sabe por quê? Vou ler para vocês, vocês vão ver claramente. Olha o verso seguinte, diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Pergunto, o rei de Tiro alguma vez esteve no Éden, jardim de Deus? Nesse momento a profecia já não está mais se referindo a ele. Já está falando de Satanás. E olha como vai ficar claro. Olha o que diz a Bíblia. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Olha quantas pedras preciosas. O sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha só como não era para o rei de Tiro. Tu eras o quê? Querubim, um anjo ungido da guarda de Deus. Já está falando de um anjo. E te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Olha o que diz agora, preste bem atenção. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade ou maldade em ti. Ele foi criado perfeito, ele saiu perfeito das mãos de Deus. Mais do que perfeito, a Bíblia diz que ele era o selo da perfeição. O que é isso? Ele era o parâmetro. Para se comparar a alguma coisa perfeita, se comparava com ele. Toda a comparação era feita tendo ele por base. Ele era perfeito no céu. Selo da perfeição. Diz que era cheio de sabedoria, um anjo o mais inteligente de todos. Deus o abençoou com muita sabedoria. E diz que também perfeito em formosura, o mais bonito. Olha que tripé. Olha o tripé. Perfeito, inteligente, bonito. O que aconteceu com o coração desse anjo? Se encheu de orgulho. Eu sou demais. Eu sou bom demais. Ninguém pode comigo. Eu sou o mais bonito do céu, o mais inteligente, o mais perfeito. Eu sou como Deus. As pessoas me admiram. Quando eu falo, todo mundo escuta. Eu quero mandar aqui também. Pirou, o anjo pirou. Pirou, surtou. Eu sou bom demais. Você tem visto isso aí no mundo hoje? Eu sou bom demais. Ninguém pode comigo. E aí disse, quem é Deus? Existe na história a declaração de um artista muito famoso, que eu não vou citar o nome, mundialmente famoso, que já morreu. E que um dia ele disse, quem é Jesus Cristo? Eu sou mais famoso que ele. Ele já morreu. Jesus continua vivo. Mas é uma pequena diferença.
Tolice, né? É. E aqui diz que ele foi criado perfeito nas mãos de Deus. A Bíblia diz que ele era coberto por todas essas pérolas. Sabe o que significa? Muito rico. Gente, resumindo, esse anjo tinha tudo, Deus o abençoou com tudo. Ele tinha tudo. Sabe por quê que a Bíblia revela isso? Para que ninguém possa dizer, era um anjo meia boca. Não era, não. Deus deu tudo para ele. Esse anjo não tinha razão para se revoltar contra Deus. Que coisa impressionante aqui. Não há argumento para defender o que ele fez. Ele foi o mais perfeito de todos e Deus deu tudo a ele. Que lição eu tiro para a minha vida? Quantos vão perder a salvação? Porque são tão abençoados por Deus que se esquecem do Deus da bênção. Quantos vão perder a salvação porque estão ricos, milionários, poderosos? Quem é Deus? Lição para nós. Sabe, verso 17, e aqui dá um motivo de tudo isso. Diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. É aqui mesmo que ele está. Mas diz que o coração dele se corrompeu. O orgulho fez com que ele saísse completamente da sua razão. O orgulho, a vaidade. A mesma coisa que pode acabar com a vida de qualquer ser humano. Orgulho e vaidade. Por trás de todos os pecados, a Bíblia está ensinando para nós, a raiz de todos os pecados é o orgulho. E é um mistério para nós explicarmos como um anjo perfeito que recebeu tudo isso de Deus, como o mal nasceu no coração dele. Isso é um mistério. A Bíblia chama mistério da iniquidade. Não dá para explicar como o mal penetrou na mente e no coração desse ser perfeito. Isso é um mistério. Não dá para explicar isso. Ele tinha tudo. Ele é o fundador do mal. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas aí diz que o conflito veio para cá, para a terra. Vamos ver? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Vamos ver o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Para quê? Já estamos aqui na terra agora, na parte do filme. De repente aparece uma serpente e começa a falar com Eva. A Bíblia lá atrás, quando ele foi expulso, disse o quê? Foi expulso a grande serpente, que se chama Diabo e Satanás. Deu o nome da serpente, deu a identidade, não é a interpretação. Quem é que está incorporado nessa serpente aqui? É o próprio diabo. Você já viu uma serpente falando? Quem está falando é a serpente? É o próprio diabo. Deus havia feito um trato com o casal, Adão e Eva, que não dessem conversa para a serpente e para o diabo. Há uma guerra, Deus os advertiu. Olha, ele desafiou meu poder lá no céu, ele foi expulso. Só que existe uma regra. Uma regra. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, esse é o problema. Deus não pode impor que eu não vá ao diabo, nem dê ouvidos a ele. Deus não pode impor, ele me respeita. Ele não deu livre-arbítrio para me tomar. Olha, Mauro, é o diabo. Ele causou confusão no céu, mas se você quiser dar ouvidos, eu não vou impedir. Mas você vai arcar com as consequências. E o que diz a Bíblia é que o casal falhou. Mais do que isso, pegou a chave aqui desse planeta e entregou na mão de quem? E as pessoas pensam que quem está governando esse planeta aqui é Deus. De uma certa maneira, sim, porque Deus governa todo o universo. Mas quem está no comando hoje aqui do mal não é Deus. Não é, não. Isso é claro, não é, não. A Terra está, como diz o programa da televisão, sob nova administração. E a gente precisa saber disso. Que nós estamos de gaiatos no navio, aqui no meio dessa guerra, que nos atinge todos os dias. Olha, o sujeito levantava, ia comprar o jornal todo domingo. Um dia ele foi com um amigo e chegou lá no... Seu José, como é que tá? Chegou o jornal hoje? Seu José não respondeu.
Aí ele brincou. Ah, tudo bem, me dá aqui o jornal. Aí deu o dinheiro. O seu José não deu o troco, ficou calado, emburrado. Aí ele pegou o jornal e falou, bom domingo, seu José. Obrigado. Quando ia voltando para casa, o amigo falou assim, você compra jornal todos os dias nessa banca? Compro. E ele te trata todos os dias assim? Ah, trata, é o jeito dele mesmo. Ué, e você continua comprando o jornal aqui? Ele disse, é claro. Ué, não estou te entendendo. Ele falou, é muito simples. Eu não vou permitir que ele decida como eu devo me comportar. Quantas vezes, né, a gente deixa as pessoas, nos tratam mal, nós devolvemos com maldade, com violência, com falta de educação. É como se a pessoa tivesse um controle remoto e dissesse assim, Mauro, hoje você vai ficar mal educado, tá? Sabe por quê? Porque eu vou te atazanar a vida. Aí ele é lá um controle remoto, ele mexe no Mauro e o Mauro faz o que ele quer. Então, se eu recebo patada, eu devolvo patada? Não, ele disse, eu não vou permitir que ele diga como eu vou me comportar. Ele pode fazer o que ele quiser, eu me comporto desta maneira. Ele não vai afetar a minha maneira de me comportar. É assim que se lida com o mal. E nós que dizemos assim, não, eu não creio no diabo, isso é mentira. E ele lá com o controle remoto na tua vida, faz assim, ó, xinga o cara no trânsito ali. Faz aqui, ó, faz aqui. Controle remoto lá, te controlando. E você dizendo que não acredita, que isso é besteira. E ele morrendo de rir. Ele morrendo de rir. Para deixar o cara pensar que ele está mandando na vida dele. Pior que é isso mesmo. É exatamente assim. É um poder do mal que nós só podemos vencer com Jesus Cristo. Senão não dá para vencer, não. Ele comanda mesmo, sabe por quê? Enquanto Deus respeita o seu livre-arbítrio, o diabo não respeita não, ele mete o pé na porta, ele invade, ele entra, ele comanda a sua vida, não quer saber o que você pensa. Para começar a encerrar, temos que responder 3 perguntas fundamentais aqui, que devem estar na cabeça de vocês. 3 perguntas fundamentais. Primeira, por que Deus não matou o diabo? Quando ele se transformou em diabo, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele fundou o mal, a pergunta é, por que Deus não eliminou ele lá no céu? Não é uma boa pergunta? Alguns dizem assim, teria eliminado o mal pela raiz. Deus é muito sábio para errar. Muito sábio. Presta atenção. Imagine que eu sou o governador do estado de São Paulo e uma pessoa ali começa a criticar dizendo que eu estou roubando, desviando dinheiro, que eu estou fazendo safadeza, corrupção no meu governo. Aí eu chamo o meu segurança e diz assim, leva aquele cara lá fora, dá um tiro e mata ele. Vocês que estão aqui na sala, ficariam com uma baita dúvida? Se eu estou fazendo isso mesmo ou não? Gente, Deus foi acusado, o caráter dele foi acusado no céu. Ele manda matar o acusador? Manda eliminar? Não seria uma atitude inteligente. Segunda, quem deu livre arbítrio ao anjo? Deus. Quando o anjo usa o livre-arbítrio contra a vontade de Deus, ele mata? Que livre-arbítrio é esse? Ué, Senhor, o Senhor me dá livre-arbítrio, mas se eu não fizer do seu jeito, o Senhor me mata? Tem o livre-arbítrio? Segunda razão forte para Deus não fazer isso. Terceira, esse anjo fundou o mal. O que era o mal no céu para os outros anjos? Tinham alguma experiência com o mal? Sabiam as consequências do que aquele anjo estava fazendo? Sabiam onde ia dar os pensamentos e as ideias dele? Nunca viram nada de errado no céu. Como eles compreenderiam a justiça de Deus se Deus matasse aquele anjo? Como eles entenderiam o que é o mal? Nunca viram nada de errado. Nunca viram uma criança aleijada, doença, sofrimento, câncer, AIDS, assassinato, assalto. Nunca viram isso no céu. Como eles poderiam compreender que o mal é mal? Sabe o que Deus fez na sua sabedoria? Bom, aqui no céu você não vai fazer bagunça. Aqui não. Então vou fazer o seguinte, você vai para a terra, você faz o seu governo lá, eu faço o meu aqui. E as pessoas vão ter uma experiência com você. Eu vou dar alguns milênios para você mostrar o seu governo. Você vai desenvolver o seu governo. E nós vamos ver como vai ficar o seu planeta que você vai comandar. E as pessoas vão pedir para mim de joelhos, vão clamar, Senhor, intervém, nós não aguentamos mais. Falta pouco. Está chegando, as profecias estão se cumprindo, o tempo dele está no fim. Nós já estamos clamando de joelhos, Senhor, não dá mais. Não aguentamos mais não podermos sair de casa,
medo de arma na cabeça, estupros. Agora eu pergunto, não vou citar nomes de políticos, você vota num candidato, ele é eleito, começa a fazer besteira na prefeitura, aí você começa a cobrar daquele que não foi eleito, você cobra do outro. Falou, fulano, como é que você permite isso no governo de São Paulo? Ele disse assim, peraí, mas eu não estou no governo, vocês votaram no outro. Cobrem do outro. Lá no Jardim do Éden, os nossos representantes votaram no diabo. Como você cobra de Deus o que está acontecendo na terra? Deus está dizendo, não tenho nada a ver com o que está acontecendo. Cobrem do candidato que está no poder. Hoje, pela nossa experiência com o mal, nós temos capacidade de entender e dizer, Senhor, as ideias dele são péssimas. Eu não quero isso para mim. Sabe quais são as ideias dele? Você pode ser feliz abandonando a sua família, você pode ter 3 mulheres, 2 famílias, seja feliz. Você é casado, se apaixonou por uma outra pessoa, seja feliz, busque a sua felicidade. São as ideias dele. As coisas foram acontecendo no mundo, estão chegando aqui hoje. Vamos ver no que dá esse tipo de pensamento. Que o mundo prega aí na televisão, os psicólogos pregam, os livros, continuam ensinando isso. Virgindade? Besteira, isso é um tabu. Deus está lá no céu dizendo assim, vamos ver até quanto vocês vão duvidar da minha palavra. Sigam a cabeça dele, é um mundo mais evoluído. Sigam, vamos ver onde vocês vão parar. Vocês estão felizes? Deus está perguntando. Vocês estão felizes aí na terra? Está muito legal aí? Aqui no céu é uma paz, é uma tranquilidade, é uma felicidade só. Simplesmente porque me obedecem. Não é para pensar? Não é para parar e pensar? Ou é para continuar vivendo como se nada disso estivesse acontecendo? Não é para parar e pensar na vida e dizer, será que Deus tem mesmo razão? Segunda pergunta que nós temos que responder. Os anjos que estavam no céu e assistiram tudo isso, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foi expulso junto com Satanás. Eu pergunto, esses anjos não tinham plena convicção de quem eles estavam seguindo. Acreditaram. Eles não tinham condições de discernir. Hoje eles têm e nós temos. Hoje eu posso escolher entre o bem e o mal. Porque hoje eu vi o que o mal fez no mundo. Essa desgraça que o mal faz. Hoje não dá mais para dizer, mas o mal não é tão mal assim, né? O diabo não é tão feio quanto se pinta. Está aí o mundo. Como ficou? Ou seja, olha a sabedoria de Deus. Era necessário, gente, Deus não tinha opção, era necessário que o mal mostrasse a sua cara. A única maneira de nós entendermos, Deus não tinha outra opção. Falou, gente, infelizmente eu vou ser obrigado a deixar o mal mostrar a sua cara, para que vocês vejam a cara dele. Hoje, quando você vê uma criança nascer aleijada, uma criança nascer sem um braço, sair da mãe desse jeito e o médico levantar sem um braço, sem uma perna, cega, ali você está vendo o mal como ele é. O estrago que ele faz. O estrago que ele faz. Ele tem um autor, um responsável por isso. Por favor, não cobre de Deus. E tem gente que diz assim, isso aqui é um karma. Está voltando aqui para pagar alguma coisa errada que ele fez. Que coisa incrível. Eu já contei essa história aqui do meu barbeiro, que um dia me disse isso, olha, Mauro, a sua religião, mas eu acho que a minha, ela é mais certa. Porque pelo menos no karma é mais justo, você faz uma coisa errada, você volta para pagar. Aleijado. E eu disse para ele, você teria coragem se seu filho fizesse uma coisa errada, muito grave, mas muito grave, pensa na coisa mais grave que o seu filho possa ter feito. Você teria coragem de chegar em casa e dizer assim, filho, põe a mão aqui na mesa. Aqui. Ele fez uma coisa muito grave. Você pegaria um facão e cortaria a mão dele a sangue frio? Ele disse, não, pelo amor de Deus, isso não. E eu disse, por que você pensa que Deus é capaz de fazer isso? Porque Ele pode te mandar ao mundo sem mão, sem perna, sem olhos. Se você não é capaz de fazer com o seu filho, o que te faz pensar que Deus é capaz de fazer isso? Isso é não conhecer nada do que está escrito aqui.
E a gente comete a infâmia de jogar nas costas de Deus a responsabilidade por isso. E o diabo está morrendo de rir. Está achando muita graça. Ele faz e Deus leva a culpa. Eu quero encerrar lendo para vocês Evangelho de João, capítulo 8, e eu quero ler o verso 32 para nós encerrarmos a meditação desta noite. João 8, 32, veja o que Jesus Cristo disse aqui. João 8, 32, Jesus disse assim: então conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Como é bom você vir aqui esta noite e conhecer a verdade sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas. A verdade, como está revelada aqui. E ela diz que ela nos liberta. De quem? De quem está nos escravizando com o controle remoto. Deus falou, conheça a verdade, saiba quem está conduzindo a tua vida. Saiba da verdade. E Deus nos revela a verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O diabo conhecia a verdade? Sim ou não? Sim ou não? Toda. E por que ele não se libertou? Se ele conhecia a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ele conhecia a verdade, por que não se libertou? Parece que há uma falha aqui na Bíblia, na promessa bíblica. Não há, não. O próprio Jesus vai explicar por quê. Verso 44, João 8, 44. Olha a explicação de Jesus. Ele disse, vós pertenceis ao vosso pai. Olha só, gente, o diabo. E quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se... O que diz a sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia? Não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe por que ele não se libertou? Porque ele conheceu a verdade, mas não se firmou nela. Não permaneceu nela. Significa que hoje, para mim, conhecer a verdade não significa tudo. Eu preciso me firmar nela. Se eu não quiser ter o mesmo fim dele, não basta conhecer, é preciso me firmar, permanecer nela. Hoje, todos nós que estamos aqui nesta sala, nenhum de nós tem desculpas. Você já não vai poder dizer para Deus assim, mas eu não sabia. Deus vai dizer, sabia sim, porque uma noite eu providenciei alguém para te contar. Hoje você sabe da verdade, onde você está, o que está acontecendo nesse mundo. E você tem uma escolha a fazer. Só tem dois lados, dois caminhos, não tem três. Quero encerrar. Um equilibrista muito bom resolveu vender ingressos numa noite de chuva, de vento. Ele estendeu um cabo de aço do alto de um edifício de 30 andares, ele estendeu aquele cabo até o topo do outro edifício, lá no alto. Chovendo, ventando, vendeu ingressos para a multidão assistir, ele atravessar, se equilibrando, uma vara e lá se equilibrando no cabo de aço. Lá em cima, aquela altura. A multidão lá embaixo, gritando, assobiando, tensa, vendo. E ele começou a travessia. Cada vez que ventava e ele balançava, as pessoas gritavam e ele ia lentamente. E as pessoas lá embaixo olhando. E ele prosseguia. E ventava e ele se equilibrava. E foi indo, lá naquela altura. Foi, até que ele chegou do outro lado. Quando ele chegou, as pessoas se aliviaram, bateram palmas, ele foi ovacionado. Só que ele olhou lá de cima e disse assim, quem acredita que eu volto? Alguns disseram, se ele veio, ele volta, né? Eu acredito, eu. Aí disse assim, mas quem acredita que eu volto? Mas eu vou levar aqui no trilho, eu vou levar um carrinho de pedreiro. Sabe aquele que tem 3 rodinhas? Eu vou botar a rodinha aqui, eu vou me equilibrar e vou levar o carrinho andando pelo fio de aço, junto comigo, aqui em cima. As pessoas disseram, esse cara é maluco, esse cara vai cair daí. O cara é doido. Mas levar um carrinho junto, no trilho. Ele disse, quem acredita? Aí tinha uns 2 ou 3 lá que disseram assim, não, o cara é bom, o cabra é bom, esse cara é bom.
2 ou 3 levantaram a mão. Eu acredito. Ele olhou lá para baixo para aqueles 3 e disse assim: quem é que vai subir aqui, vai entrar no carrinho e vem comigo? Quantos vocês acham que subiram? Quantos? E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo uma coisa fundamental para a minha vida. A diferença entre crer e confiar. Crer, todos criam que ele era capaz de fazer. Achavam que ele era capaz. Mas confiar a ponto de entrar no carrinho, ninguém confiou. E aí eu aprendo uma lição a respeito de Deus. O mundo está assim, desse jeito, porque todos creem que Deus existe. Você sai perguntando para as pessoas: você crê em Deus? Creio. O problema é que crer não basta. Precisa confiar. Precisa entrar no carrinho e deixar ele levar. É fácil entrar no carrinho? Não é, não. Isso é para quem tem fé. Carrinho é para quem tem fé. Não é para qualquer um. Só que eu tenho uma notícia para vocês. No céu, só vai estar quem entra no carrinho. Porque o céu é lugar para quem tem fé. Então, meu amigo, joelho no chão, oração, porque você vai ter que encarar esse carrinho. O céu é lugar para quem tem fé. Carrinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira para aprendermos o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eu, se fosse você, não faltaria. Que Deus te abençoe. Se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto e quer esclarecer, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!